o grupo de Yochanan o Batista, praticamente desde o início. Este espião, infiltrado como discípulo do Batista, reportava com perfeita constância os principais fatos. Não pôde deixar de notar a figura de Jesua e mandou seu relatório falando de mais um profeta que trabalhava com Yochanan. Quando Jesua deixou o grupo e foi para Cafarnaum, Almodom enviou como simples olheiro mais um dos seus esbirros, que apareceu como peregrino, levando uma tia doente. Ficou em Cafarnaum mais de uma semana e depois contou tudo o que vira. Não havia perigo algum em Jesua, era apenas um homem com poderes extraordinários, que falava de um reino de Deus que devia vir algum dia. Almodom inquietou-se com o advento do reino de Deus. O que era exatamente isto? Herodes Antipas, já devidamente estimulado por Pilatos, havia chamado Almodom e lhe dera como missão prender, sem alarde, o Batista e enviá-lo para Maqueronte, uma fortaleza situada na Pérea. Almodom preparou sua missão com requinte. Sabedor de que em certo período do ano, que correspondia à colheita, os peregrinos rareavam, e o Batista ficava praticamente só com seus poucos discípulos, ele preparou uma operação rápida, a ser desfechada para logo depois do almoço. Sua turma de 60 homens chegou por caminhos diferentes, com roupas civis, escondendo as espadas por baixo das pesadas vestimentas dos homens do deserto, e se infiltrou no acampamento. Devia haver cerca de 25 pessoas, entre elas várias mulheres que cozinhavam, lavavam e eram esposas de alguns dos discípulos de Yochanan. Almodom fez questão de ir pessoalmente, atendendo às solicitações de Herodes Antipas, que não iria tolerar insucessos. Ele deu ordem para detectarem o Batista e quando estava absolutamente certo de que era o próprio, tendo-lhe mesmo falado com o Batista, deu-lhe ordem de prisão. Os demais beguins atacaram os discípulos remanescentes e mataram ou feriram para mais de 20, aprisionando alguns homens e mulheres. Poucos conseguiram fugir da ação assassina, enquanto que Yochanan era fortemente amarrado e levado às pressas para Maqueronte, que distava a bons 2 dias de marcha. Yochanan foi levado dentro de uma carroça. Não lhe deram de comer durante o dia e, de noite, deram-lhe uma magra ração no jantar e um pouco de água. Até Maqueronte, suas mãos e pés haviam sido fortemente manietados, cheirando-lhe dores crescentes e, após ser liberado, um dos seus pés ficou com tamanho edema que andar passou a ser um tormentoso sacrifício. Mas Yochanan não tinha muito para onde andar, pois fora aprisionado numa cela imunda, onde mal conseguia ficar em pé. Era obrigado a dormir no chão frio e numa escuridão assustadora, já que a prisão era infestada por ratos, piolhos e outros insetos. Várias vezes, acordara com ratos a passearem sobre seu corpo e a lhe morderem. Seu tormento de 3 meses começava. E Jesua foi até a Caná com seus 6 amigos e soube que Miriam, sua mãe, e mais suas irmãs e 2 irmãos também compareceriam ao casamento. O nubente era filho do nobre local com a filha mais nova de Cleopas, seu tio. Seria uma festividade extraordinária, que contaria com mais de 2.000 convivas. Seriam mortos mais de 30 ovelhas, uma dúzia de cabritos, 3 grandes bois, além de inúmeras aves. Deviam ser servidos mais de 2.000 litros de vinho de boa cepa, o suficiente para qualquer festim de elite. E Jesua encontrou-se, 2 dias antes da festa, com Zebedeu que o levou a conversar com Finéias de Caná, o chefe local, que desejava saber o que deveria fazer para obter melhores resultados de seus vinhedos e olivais. Conversaram longamente e Finéias não ficou convencido. Ele acreditava em seu amigo Zebedeu, mas achava que o sistema de dividir as terras, arrendá-las para grupos de camponeses e fazer com que cada um deles se especializasse, não traria os melhores resultados. Por sua vez, ele temia ser roubado, não acreditava na força de trabalho sem um forte controle, e muito menos num sistema de parceria. O que Jesua lhe havia proposto era um sistema muito próximo do que seria futuramente o kibbutz.
Yeshua perguntou-lhe se estava satisfeito com o sistema atual, onde ele era o mestre e contramestre, e, mesmo assim, sua produção era baixa. Claro que não. Gostaria de que houvesse outra forma, mas creio que os operários são lerdos, quiçá ladrões. Qual é a saída? Não há. Deveria existir, mas há séculos que trabalhamos assim e os resultados são pífios. Creio que não há nenhuma saída. Deus sempre oferece saídas. Ele fecha uma porta, abrindo sempre mais de duas. Pense na minha proposta. Se eles trabalharem para si, os resultados não serão para um distante Senhor, e sim, para suas famílias. Você também sairá ganhando mais, já que venderão o produto para você, além de ganhar no arrendamento da terra. Finéas encerrou a conversa com um vou pensar. Yeshua não se espantou. Já esperava por essa reação. Isso seria o natural. O caso contrário, o que aconteceu com Zebedeu, era inatural. Só havia acontecido porque ele se sentia grato a Yeshua por ter tratado seu filho, livrando da loucura ignominiosa. Yeshua encontrou sua mãe acompanhada de suas duas irmãs, e mais Jacob, Shimon e Eusebe, seus irmãos. A mãe o recebeu com um carinho que ele não esperava. As irmãs foram amorosas e cordiais. Jacob derreteu-se em gentilezas com o irmão, estava com remorso de ter sido rude com o primogênito. Shimon foi cortês, mas já Eusebe não escondeu seu descontentamento, quase não cumprimentando. Sentia-se desconfortável perante o irmão de quem, tantas vezes, falara mal na sua ausência. Yeshua cumprimentou sem reservas e fez de conta que aquele trejeito com a boca, que sequer proferiu o Shalom Aleichem, e aquele abraço dado à distância foram um cumprimento completo do irmão. Sua mãe o puxou de lado e ficaram mais de 3 horas colocando as novidades em dia. A mãe se queixou dos filhos, especialmente de Jacob, que era por demais avaro, quase não colocando comida na mesa, sempre com medo de que iria faltar dinheiro para o dia seguinte. Queixou-se de Eusebe, dizendo que trabalhava pouco, falava mal de todos e queixava-se de tudo. Yeshua olhou-a com carinho e disse-lhe: "Foi bom você ter falado nisso, mãe. Eu queria lhe convidar para morar comigo há muito tempo. Sempre pensei que você não aceitaria, no entanto, em face de suas atuais dificuldades, creio poder lhe oferecer uma vida melhor. Além do que, Talma está vivendo comigo e temos necessidade de uma mão feminina para transformar nossa casa num lar. Não há nada que uma verdadeira mãe mais deseje do que se sentir útil e querida para seus filhos." Este convite era irrecusável. Claro que ela aceitou incontinenti. Yeshua, no entanto, fez-lhe um pequeno alerta. Só há um pequeno senão. Miriam ficou preocupada, para logo depois Yeshua acalmá-la. "Não é nada demais, só que estamos viajando muito. Teremos que ir para muitos lugares e até mesmo Jerusalém está nos meus planos." Miriam respondeu-lhe de imediato, sem pestanejar: "Ótimo, sempre gostei de viajar. Finalmente voltarei a rever minha amada cidade." Yeshua riu e abraçou a mãe. Naquele momento, mãe e filho reconciliaram-se de todas as rusgas do passado. Tornaram-se os mais inseparáveis dos amigos. A festa já durava quase 2 dias e a quantidade de comida e bebida que estava sendo consumida era acima de qualquer expectativa. No meio do segundo dia, a bebida começou a rarear e Finéias comentou a situação com a esposa, que confidenciou com sua amiga Miriam. Ela, com seu espírito de mãe judia preocupada, veio falar com Yeshua. "Finéias está muito preocupado. Os convidados ainda estão chegando e o vinho praticamente acabou. Quanto ele comprou?" Miriam disse-lhe que eram para mais de 2.000 litros, além de cerveja e sucos de uvas. Yeshua raciocinou rapidamente. A maioria dos homens bebia vinho. Não viu muitos casos de embriaguez declarada, e como não devia haver mais do que 600 homens, era óbvio que devia ainda haver muito vinho. Yeshua não era um especialista em vinho, mas como bebia moderadamente, conhecia-lhe o gosto.
Seu paladar aguçado reconheceu que, até aquele instante, fora servido de um vinho de qualidade pobre. Imaginou que Finéias deixara o melhor para o final. Estranhara, pois o costume era o contrário, dar o bom vinho no início quando as pessoas ainda estão sóbrias. Os vinhos de última qualidade seriam servidos aos bêbados. Era óbvio que estava havendo desvio. Miriam insistiu. Você deveria fazer algo. Mas mãe, esta casa não é minha. Sou apenas um convidado. Conheço sua expressão quando você está pensando algo. Tenho certeza de que você já descobriu o que houve. Ora, qualquer um descobriria que está havendo desvio de bebidas. Não será a primeira vez e nem a última. Yeshua, faça este favor para sua mãe. A mãe sabia ser dengosa quando lhe era necessário. Yeshua pensou que estaria se metendo em assunto para o qual não fora chamado e nas imediatas consequências de seu ato. Comentou o fato com a mãe, que logo saiu-se com uma solução, falaria com a esposa de Finéias. Alguns minutos depois, Miriam, junto com a dona da casa, levava seu filho até o mordomo e disse-lhe, por ordem de Finéias, Yeshua de Nazaré te providenciar o vinho que está faltando. O chefe dos serventes olhou com desconfiança, porém aceitou as ordens dadas. As duas mulheres afastaram-se e Yeshua colocou a mão no ombro do chefe dos serventes e disse-lhe, na adega, atrás das caixas, bem escondidos, estão 6 odres cheios do melhor vinho. Peço-lhe a fineza de levá-los e servir os donos da casa e seus convivas. O homem deu 2 passos para trás, olhando espantando para Yeshua. Como era possível que ele soubesse desse fato? Pensou um homem. Ele pretendia oferecer ótimo lucro com a venda daquele vinho de primeira, e agora, este estranho descobrira num ótimo esconderijo de seu tesouro. Que bruxaria ele havia feito? Yeshua olhou-o fixamente, sem sorrir, com um rosto sério e uma expressão dura e disse-lhe, não há bruxaria. Você mesmo me revelou com o esconderijo do vinho. Yeshua tinha uma intuição profunda. Era a rigor uma telepatia, podendo quase ouvir o que o homem pensava. Assim que ele chegou, o ladrão, preocupado, revelou, mentalmente, o esconderijo do vinho. Aquela revelação entrou na mente de Yeshua como se fosse uma imagem. O homem sentiu um medo fora do normal. Ele estava perante um bruxo de grande poder. O chefe dos serventes não se achava um ladrão, apenas vislumbrar uma oportunidade de enriquecer. Deste modo, ao ser desmascarado por Yeshua, não reagiu como um ladrão sem vergonha, que negaria o crime até no inferno, mas sim, como um pecador colhido em plena infração. Arriou-se com o rosto entre as mãos, soluçando como uma criança. Yeshua levantou-o pelo ombro, rapidamente, dizendo-lhe, recomponha-se, homem. Se alguém ouvir, você estará perdido. Havia uma réstia de esperança para o chefe dos serventes, enquanto Yeshua lhe dizia, desça já ao porão. Retire os odres que você escondeu e sirva a bebida. Como justificarei que a bebida subitamente apareceu? Se lhe perguntarem, você deve falar a verdade. Ou pelo menos parte dela. Diga que havia reservado o melhor vinho para o fim, quando a maioria dos convivas estaria presente. O homem obedeceu, relutantemente. Alguns momentos depois, o vinho voltou a fluir novamente na festa. Poucos se deram conta do fato, exceto a embevecida mãe Yochanan ben Zebedeu, que contaria este evento como mais um dos milagres do Messias. No final da festa, o grupo, agora reforçado por Miriam, dirigiu-se para Cafarnaum. No dia seguinte, após a chegada em Cafarnaum, um homem pediu para falar com Yeshua. Chamava-se Levi ben Alfeu. Ele era o chefe dos cobradores de impostos da região. O homem estava em grave crise de consciência, apresentando um ar doente e uma expressão estonteada. Yeshua, ao ver seu estado, pediu para que Talmas saísse, de forma a atender melhor o homem. Levi tinha 32 anos, praticamente a idade de Yeshua, era filho de Alfeu, que era irmão mais novo de Zebedeu.
Ele havia desobedecido às ordens paternas e tornara-se cobrador de impostos, um publicano. Com isto, transformara-se numa figura odiada em Cafarnaum. Não tinha amigos e mesmo seus primos, Shimon, André, Jacob e Yochanan não falavam com ele. Mas ele se considerava um homem justo, pois cobrava os impostos de acordo com a lei. Não abusava de seu poder e acreditava que estava fazendo um bem, pois era através dos impostos que se construíam estradas, viadutos e aquedutos. Quanto mais era rejeitado pelos seus, mais se tornava odiento. Tinha medo de que este ódio o levasse a se tornar mau, usando indevidamente seu poder e com isto, perderia sua alma, pois era um homem temente a Deus. Ultimamente, tornara-se rude e ganancioso, exigindo além da cota que a lei romana determinava, e cada vez que fazia isto, sentia-se vingado por ter sido repudiado, mas, ao mesmo tempo, sentia-se mal consigo mesmo. Estava se tornando um crápula e queria mudar de atitude, mas não sabia como. O que fazer? Yeshua escutou sua história e sua angústia. Ele observou como Levi achava-se um imundo, um crápula, um traidor de seu povo. Queria mudar, mas não sabia como. Era um homem rico e amava sua riqueza, não querendo se desfazer dela, já que tinha medo da pobreza. Queria expulsar esse ódio do coração, que lhe fazia mal, e voltar a ser querido entre os seus. O simples fato de ter falado aquilo tudo, durante quase uma hora, sem ser interrompido por Yeshua, o havia aliviado. Durante aquela narrativa, chorara, se maldissera, e quando começava a perder o controle de si próprio, Yeshua o acalmava com gestos paternais, e quando ele se recompunha, o mestre o incentivava a continuar. Um dos pontos altos da personalidade magnética de Yeshua era que ele realmente se preocupava com as pessoas. Ele as amava de verdade e externava isso em seus menores gestos, no seu sorriso encantador e na sua expressão de real preocupação pelo próximo. Enquanto o homem falava, ele se colocava no lugar dele e procurava entendê-lo, ver as razões mais profundas e como ele devia estar se sentindo. Ele exercitava a empatia em grau máximo. Finalmente, Yeshua, ao vê-lo mais calmo e senhor de si, falou com extrema doçura, como se falasse ao mais caro dos seus irmãos. A mudança interna deve começar como se fosse uma revolução. E preciso lutar contra suas tendências negativas. Para tal, é preciso vigiar a si próprio, pressentindo quando o vício, o ódio, a desordem começam. Neste instante, é preciso mobilizar fortemente todas as suas forças contra o aspecto negro de sua personalidade. O melhor caminho é a oração. Ore para Deus, mas, principalmente, para você mesmo, para que as suas forças internas positivas se sobressaiam. Vigiar e orar é o caminho. Levi o escutava como se estivesse bebendo toda a sabedoria do mundo dos lábios daquele homem santo. E Yeshua prosseguiu, dando um outro tom à conversa. Em segundo lugar, é preciso alterar a sua forma de viver. Em vez de fazer as cobranças que a lei romana lhe impõe com rudeza e ganância, seja justo, cobrando o correto. Demonstre mais compaixão e discernimento em cada caso. Mas todos dizem que os impostos não são corretos. Qual é a sua opinião? Os impostos são a forma em que o homem cede parte dos seus haveres para receber em troca coisas que sozinho não poderia fazer. Os romanos patrulham as estradas que eles mesmos construíram, melhorando em muito nosso deslocamento. Eles construíram reservatórios de água, fontes e aquedutos, levando o precioso líquido até os lugares mais longínquos. Tudo isso são feitos que demandam despesas, exigindo, portanto, o recolhimento de impostos. Neste sentido, o imposto é legítimo. Mas muitos dizem que o imposto é mal utilizado, tornando-se fonte de corrupção. Deste modo, preconizam a extinção dos tributos. E Yeshua meneou a cabeça, sorrindo levemente, e retrucou: a faca serve para ferir e, nem por isso, há pessoas que pensam em exterminar com este valioso instrumento. A ferramenta não é culpada,
e sim, o autor. O imposto é útil e necessário, mas o administrador deve ser correto, assim como deve ser o funcionário que o recolhe. Então minha profissão não é ilegal? Ilegais são os atos de extorsão, a crueldade e a falta de amor para com o próximo. Qualquer trabalho feito sem amor torna-se fora da lei. Mas o que farei? Siga-me. Temos necessidade de pessoas para ajudarem a curar os doentes, pensarem os feridos, cuidarem dos inválidos e acarinharem as crianças. Mas, Rav Yeshua, como é que um miserável como eu poderá ser de alguma utilidade? Não tenho poderes. Não sei curar ninguém. Irresponsabilidade demais para mim, que já estou assoberbado de atividades. Levi Ben Alfeu, ouça minhas palavras. Para ser útil ao próximo não é necessário se ter poderes especiais. Basta-se ter solidariedade, um pouco de amor e muita força de vontade. O resto, Deus dá por acréscimo de misericórdia. Siga-me, eu lhe farei ser um coletor de almas. Levi saiu da casa de Yeshua um pouco mais aliviado pela catarse que houvera feito, mas decepcionado por não encontrar uma fórmula mágica para a felicidade. Será que isso também deveria ser duramente conquistado? E ainda por cima, através do serviço ao próximo. A ideia lhe desgostava. Não queria ter contatos com doentes, temia-lhe o estado mórbido. Não desejava escutar as longas histórias de dramas e tragédias pessoais, achava que a sua já era o suficiente. 3 dias depois deste fato, Yeshua juntou seu grupo, iriam para a vizinha Tiberíades, onde pretendiam desenvolver o mesmo sistema que fora implementado em Cafarnaum. Zebedeu, agora na condição de maior propagandista de Yeshua, havia contactado o nobre local, seu pessoal amigo, e lhe contado as maravilhas que haviam feito em Cafarnaum. Passariam lá 3 dias, montando um esquema parecido com o que haviam feito em Cafarnaum. Na passagem pelo posto de arrecadação, Yeshua viu Levi Ben Alfeu trabalhando. O homem levantou os olhos e viu quando o grupo começou passando. Yeshua observou que Levi ficou indeciso. Ele queria ir junto com eles, mas não queria ser inconveniente. Levi era tratado como um leproso pelos demais habitantes de Cafarnaum. Até mesmo a sua mulher e seus 2 filhos tinham sérios problemas de relacionamento com os demais membros da aldeia. Todos detestavam Levi. Yeshua parou e falou alto, com autoridade: Matiá Levi Ben Alfeu, eu o convoco para a seara do Senhor. Siga-me. O espanto estava estampado no rosto de todos, até mesmo de Levi que, imediatamente, largou tudo e partiu com a roupa do corpo. Daquele momento em diante, Levi seria chamado pelo seu primeiro nome Matiá, Mateus, tornando-se um dos queridos discípulos do Mestre de Nazarete. Tiberíades era uma cidade mais rica do que Cafarnaum. Vários romanos, gregos e judeus ricos tinham mansões à beira do lago. A vista do mar da Galileia, em Tiberíades, era espetacular, de tirar o fôlego. No entanto, os pobres eram tão miseráveis quanto em qualquer outro lugar. Manasses ben Xisquiá era um homem altivo, fariseu, de cultura rígida, que ouvira falar de Yeshua, vendo como um taumaturgo de escola. Zebedeu, seu amigo e par na pequena nobreza rural Galileia, que tinha fama de ser rica, havia falado maravilhas de Yeshua para Manasses. Desta forma, ele o havia convidado a vir à sua casa. Yeshua entrou com Shimon e Talma, enquanto os demais o encontraram teto na casa de amigos de Manasses. Foram feitas as apresentações e Manasses ficou impressionado com o porte de Yeshua. Ele mesmo não era um homem baixo, não passando de 1,65 m. Já Yeshua alcançara 1,85 m, 20 centímetros acima do anfitrião. Mas além do porte, havia uma estatura moral que logo se impôs ao maduro Manasses. Yeshua lhe havia dado o seu mais belo sorriso, e quando isso acontecia, ele era capaz de derreter o mais duro gelo dos corações empedernidos. Poucos homens eram tão simpáticos, comunicativos e, ao mesmo tempo, sóbrios como Yeshua.
Sua simpatia venceu o inicialmente reticente Manasses. Durante o jantar, Yeshua conheceu o resto da família. A dona da casa chamava-se Beruri e tinha 2 filhos, uma moça bela como o raiar do dia chamada Léa, e um rapaz franzino, doente, chamado Xisquiá, nome do seu avô paterno, já falecido. O rapaz era um epiléptico típico, tendo crises gravíssimas. Seu corpo era coberto de hematomas devido às suas quedas. Ele tinha 2 a 3 ataques por dia e Yeshua observou que o moço teria pouco tempo de vida, devido ao seu estado de desnutrição e debilidade física. Yeshua não pôde deixar de ficar comovido com o rapaz que, mesmo assim, procurava manter um sorriso nos lábios. Yeshua, não querendo ser descortês, continuou falando sobre o sistema de embarcações vendidas aos empregados, da melhora de técnica na pesca, dos resultados e da comercialização do pescado. O tempo passado com Yosep de Arimateia lhe estava sendo útil, ele conhecia todos os meandros do comércio. Com isso, era capaz de responder a qualquer pergunta de Manasses. No final do jantar, o rapazinho teve seu mais formidável ataque, rolando da cadeira, sacudindo-se freneticamente e babando intensamente. Yeshua fora mais rápido no atendimento do que qualquer dos serviçais e familiares. Segurou pelos ombros, colocou a mão na boca, desenrolou a língua e colocou um pano enrolado entre os dentes do moço. Concentrou-se profundamente e sua visão espiritual mostrou-lhe que o rapaz tinha uma grande intensidade luminosa no cérebro, enquanto que outras áreas estavam escuras, sem atividade. Ele fechou os olhos e orou mentalmente, pedindo ajuda aos santos espíritos que tanto ajudavam. Menos de alguns minutos, a sala se encheu de dezenas de almas vindo do alto astral, assim como de guardiões espirituais que passaram a proteger o perímetro de qualquer presença desagradável. Um dos espíritos, que Yeshua reconheceu como o chefe de uma equipe médica, disse-lhe claramente: "Salve mestre Yeshua! Leve o rapaz para um quarto escuro onde poderemos tentar operá-lo." Yeshua, que havia colocado o moço num sofá enquanto segurava seus braços, levantou como se fosse uma folha, tamanha magreza do rapaz. Perguntou onde poderia colocá-lo num quarto reservado e Beruri indicou-lhe uma sala contígua. Era um quarto pequeno, mas as paredes pareciam ter desaparecido para os espíritos. A impressão é de que estavam num amplo anfiteatro, onde inúmeros espíritos estavam em grande atividade. Inicialmente, acalmaram os centros nervosos do rapaz. Depois, o chefe da equipe olhou para Yeshua e disse-lhe: "Teremos que ter autorização superior para operar este rapaz. Trata-se de um criminoso que está pagando por seus delitos abomináveis. Não posso fazer nada enquanto não receber autorização dos meus superiores. Aguardemos, portanto, orando para o nosso Pai Celestial." Yeshua orou fervorosamente, pedindo pelo rapaz. Alguns segundos depois, apareceu uma figura tão translúcida que todos puderam observar que se tratava de uma projeção mental de algum grande espírito do mundo mental superior. A figura falou e somente 2 pessoas puderam entender a mensagem: o chefe da equipe médica e o próprio Yeshua. A autorização está dada. Operem-no e deem-lhe uma sobrevida de alguns anos. Ele nada fez para merecer essa dádiva, no entanto, sua cura irá abrir os caminhos de inúmeros espíritos que ainda lutam na pobreza, na doença e na miséria, dando-lhes gloriosas oportunidades de aprimoramento. A figura dissipou-se e o chefe dos médicos começou a trabalhar. Durante quase 30 minutos, os médicos espirituais ligaram e desligaram incontável rede neuronal, ampliaram os circuitos para regiões que estavam praticamente fechadas, enquanto o rapaz dava leves sobressaltos. O seu espírito estava fora do corpo, pairando a cerca de 2 metros, completamente adormecido. Naquele momento, Yeshua emprestava seu fluido vital para a operação delicada que se processava. Após certo tempo, Yeshua sentiu tonteiras e teve que se deitar um pouco ao lado do rapaz. Enquanto tudo isso acontecia,
A mãe do rapaz ficou de joelhos, rezando fervorosamente. Ela viu quando Jesua deitou-se, um pouco aturdido, e ajudou-o, colocando um pequeno travesseiro na sua nuca, e segurou, ao mesmo tempo, sua mão e a do seu filho. Ela nada via, mas sentia que o Espírito de Deus estava agindo. Um pouco de sangue desceu pelas narinas de Jesua e os próprios espíritos da equipe médica tiveram que aplicar-lhe passes longitudinais no corpo para acalmar seu agitado coração. E Jesua adormeceu, mas não se desdobrou, permanecendo no seu corpo. Alguns minutos depois, os dois homens acordaram quase simultaneamente e levantaram-se. O rapaz viu a mãe e esticou os braços a procurar apoio e carinho. A mãe o abraçou, e todos saíram da saleta onde estiveram reclusos por mais de meia hora. Manasses ficou feliz com a recuperação do filho. No entanto, não estava acreditando em que ele estivesse completamente sarado. Na realidade, com o decorrer das semanas, não vendo mais os ataques acontecerem, foi se certificando de que Jesua havia realmente curado o rapaz. As notícias de que Jesua de Nazaré estava em Tiberíades espalhou-se como rastilho de pólvora. No terceiro dia, mais de 3.000 pessoas haviam vindo de diversos lugares da vizinhança. A maioria vinha para curar suas doenças, aplacar suas angústias, mitigar sua sede de felicidade. Alguns vinham por pura curiosidade, como os fariseus das principais cidades, mormente de Jerusalém. Uns vinham para escutá-lo falar de um Deus complacente e amoroso, outros para questioná-lo sobre aspectos da lei a que lhe parecia não dar grande importância. Nos 2 primeiros dias, a cidade o procurara e, junto com sua equipe, conseguiu curar algumas pessoas, afastar alguns dibucos que atormentavam uma jovem e tratar de um homem com a mão entrevada. Não restituíra totalmente os movimentos da mão ferida num acidente, mas, após pensar a ferida, devolver a coragem ao homem para movimentar a mão. Com esforço que iria fazer nos dias subsequentes, sua mão voltaria a ter quase todos os movimentos. Antes desse fato, por causa da dor, o homem se acovardara, não mais mexendo os dedos e o pulso. Com isso, a mão secara. Quando Jesua viu a quantidade de pessoas que haviam se reunido para conhecê-lo, ficou preocupado. Como iria falar com todos? Como iria tratar dessas pessoas? Sua equipe estava reduzida aos seus poucos discípulos e mais Matiá, recém-converso, ainda inábil para lidar com pessoas e doentes. Batseba, a sogra de Shimon, não viera, e nem a equipe comandada por Talma. Havia uma praça reduzida no centro de Tiberíades, que dava para uma das mansões mais ilustres, a residência de verão do prefeito romano. E Jesua dirigiu-se para perto da entrada da mansão, onde existiam alguns degraus, o que o permitia ficar alguns centímetros mais alto do que os demais, e, levantando os 2 braços para o alto, começou a sua predica. Eis que os tempos estão chegando e se aproxima o reino de Deus. Mas que reino é este? Será um reino tão diferente do que temos hoje para podermos anunciá-lo como se fosse uma boa nova. O público se juntava para ouvi-lo melhor. E Jesua prosseguiu com a sua voz forte, clara e grave. Sim, o reino de Deus é antes de mais nada um lugar de justiça, onde o que vale é a lei, e não o poder dos ricos, a vontade dos potentados e a corrupção do dinheiro. O reino de Deus também é um lugar no coração dos homens. Ele é um reino que penetra dentro de nós e se expande para todos os lados. Muitos começaram a não mais entenderem suas palavras. Normalmente, Jesua fazia uma curta preleção para não cansar a mente ainda infantil do povo inculto. Era hora de contar uma parábola para que pudesse satisfazer sua mente ainda incipiente. O reino de Deus é como um grão de mostarda que é a menor das sementes quando é plantada, e que gera uma grande hortaliça e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Começamos a plantar o reino na pequena Cafarnaum e os resultados não tardaram. As pessoas estão mais prósperas, há mais igualdade entre elas,
Os administradores tornam-se mais humanos e os impostos não sobrecarregam os habitantes. As pessoas já haviam ouvido falar do que acontecera em Cafarnaum, mas a maioria prendia-se mais aos fenômenos de taumaturgia. Em todos os lugares, o fantástico atrai mais do que o comum. Não entendiam que o reino de Deus era o reino forte de Zaratustra, onde a justiça devia primar. Não entendiam que os administradores públicos, odiados como eram, deviam se comportar com honestidade e retidão, como prescrevera Confúcio. Não entendiam que os homens deviam ter uma conduta impecável como havia vaticinado o Buda. Não entendiam que o Mestre de Nazarete não viera para trazer a mudança do mundo pela magia, e sim, pela modificação interna e a força de vontade. Estamos aqui para trazer a boa nova. Tiberíades será o próximo lugar onde o reino será plantado, pois o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Ele irá dormir, acordar e dormir novamente, e a semente irá crescer, sem que ele se aperceba disso. Após lançada a semente da ideia, ela cresce, o solo irá providenciar tudo o que é preciso para tal fato. Voltem para suas terras e preparem-se para o reino de Deus. Um reino de amor e de justiça. As palavras. Como elas podem ser entendidas de formas diferentes. Yeshua falava de uma nova ordem social e econômica, onde primariam a justiça, o progresso e a concórdia. Mas a concepção era de que este mundo seria reconstruído sobre os escombros do anterior. Portanto, eles teriam que se preparar para a grande hecatombe que estaria para vir. Após a rápida locução, Shimon foi organizando, com seu vozerio, as diferentes correntes de atendimento. Havia muitas pessoas para serem atendidas e poucos trabalhadores. Matiá, impressionado com tudo o que vira, sentindo-se útil, desconhecido da maioria dos presentes, portanto sem ser rejeitado ou apartado dos demais, iniciou sua faina. Ajudava a Shimon, mas logo descobriu, um pouco assustado, que suas mãos se levantavam à altura da cabeça das pessoas de modo involuntário, e ele, tomado por uma paixão curadora, prestava assistência às pessoas. Muitos ficaram curados após ficaram expostos ao poder curador do grupo formado por André, Matiá e Yochanan ben Zebedeu. Este jovem, irmão de Jacob, era chamado pelo mestre de Boanerges, voz de trovão, pois falava com uma voz tonitruante. Manasses arrumara uma sala ampla para que Yeshua pudesse receber as pessoas e curá-las. No entanto, naquele dia vieram alguns fariseus de Jerusalém para questioná-lo. Não havia maldade em suas intenções, apenas queriam conhecer o homem. Eles, usando as prerrogativas de sua elevada classe social, acabaram entrando antes dos humildes e foram conversar com Yeshua. Um deles, amigo de Arimateia, já o conhecera quando estivera na casa do primo, há mais de 10 anos. Cumprimentou e perguntou por que ele falava de um reino de Deus e não do Olam Ictaris Ba, o mundo a vir. E Yeshua respondeu-lhe, o Olam Ictaris Ba é um estado mítico que há de acontecer no futuro, enquanto que o reino de Deus é uma ordem social mais justa, mais correta, onde os direitos dos homens serão a maior dádiva deste sistema, que pode ser implantada gradativamente. Ela vai acontecendo de forma simultânea à mudança do próprio homem. Enquanto o homem muda para melhor, ele aprimora sua sociedade, exigindo o cumprimento das leis, maior justiça e fraternidade. E enquanto isto vai acontecendo, um mundo mais fraterno age sobre os homens, trazendo para eles mais esperança, mais oportunidades de progresso, mais saúde e educação, retirando dos próprios homens a escuridão da ignorância, a infelicidade da doença, suscitando a vitória do bem sobre o mal. Não entendo, Rabi. Como é que podemos modificar as coisas? Elas sempre foram assim. Não creio nisso. Houve uma época muito antiga em que não havia distinção entre ricos e pobres, já que todos eram pobres. O que existe hoje é um sistema injusto onde os doentes, os miseráveis e os deserdados da fortuna são segregados, sem nenhuma oportunidade. Ora, Rabi,
O Senhor não irá querer o fazer uma nova sociedade composta de doentes, miseráveis e deserdados. Irá? O reino de Deus é um estado de justiça, onde cada um poderá vir a ter a oportunidade de se labutar para tal. Não deve ser dada graciosamente, mas adquirida por mérito e esforço. Como você espera que um doente venha a merecer uma oportunidade? O doente não tem oportunidade de se tornar sadio numa sociedade que o afasta como se fosse uma cobra peçonhenta. Um ser que se acha miserável será lastimável para sempre. Cabe aos sádios, aos ricos, aos herdados da terra implementarem as oportunidades. Mas por quê? Não há razão para que isso aconteça. Pelo contrário, há todas as razões práticas para que isso seja feito. Quanto maiores forem as oportunidades de enriquecimento, maiores serão os benefícios para os ricos. Pela expressão dos fariseus, Iesua viu que eles não tinham entendido a extensão de suas palavras. Quanto mais gente próspera houver, menos haverá assaltantes, ladrões e indigentes. Quanto mais oportunidades forem criadas para que as pessoas se tornem prósperas, mais os comerciantes encontrarão pessoas dispostas a comprarem seus produtos. Querido mestre, será que não é uma quimera desejar que os pobres sejam iguais aos ricos? Nunca poderá existir igualdade. Concordo, nunca haverá igualdade no sentido completo da palavra. Sempre haverá um homem que será mais lesto em seus negócios, outro que será bafejado pela sorte, e outro que nunca conseguirá o sucesso, por mais que o tente. No entanto, o que importa são as ideias. O que vale é o conceito. A sociedade deve ser capaz de oferecer oportunidades a todos. Claro que o mais rico levará enorme vantagem. Mas não estamos falando de uma corrida de bigas que tanto encanta os romanos. Não estamos falando de quem deverá ser o mais rico. O que falamos é que as oportunidades devem ser criadas para que não haja pobres e miseráveis, que efetivamente morrem de fome, são segregados da sociedade e considerados como leprosos, apenas porque carregam o estigma da indigência. Iesua havia se inflamado, docemente exaltado, com um sorriso nos seus lábios, gestos largos e calmos. Havia um imenso amor em suas palavras. O fariseu, honesto e amigo, fez um último comentário, para ver se conseguia marcar um ponto na disputa intelectual que ele acreditava manter com o mestre de Nazaré. Rabi, isso que você falou é de uma rara beleza. Mas poderá existir algum dia? Iesua, triunfante, retrucou, meigo como um lírio no campo. Sim, é possível. Cafarnaum é a prova viva. Naquele instante, entrou uma mulher com uma criança recém-nascida, que sangrava por todos os poros e orifícios. Estava desesperada, gritando que sua filha iria morrer a não ser que Deus a salvasse. A cena era tenebrosa. A criança, 2 dias, no máximo, estava coberta de placas sanguinolentas, e de sua boca saía um filete grosso de sangue. Iesua adiantou-se e pegou na criança, praticamente arrancando-a da mão da mãe. Iesua segurou a criança nua, cuja vida se esvaía lentamente. Subitamente, como avisado por um guia espiritual, Iesua bradou: "Tragam meu pai." Um homem envergonhado foi praticamente empurrado pela assistência até chegar na frente de Iesua. Ele entregou a filha e disse-lhe: "Fale com ela. Diga que a ama. Peça para ela ficar. Abra seu coração ou ela irá embora, e você carregará o estigma de sua morte." O homem foi possuído de uma crise de choro convulsiva e abraçou a filha como se fosse a maior preciosidade de sua vida. Durante alguns instantes, todos ficaram quietos. Parecia que o mundo parará para ver o pai falar com a criança. As palavras eram toscas, desajeitadas. Não havia poesia e nem grande eloquência, mas havia um amor doído, amargurado. O homem não desejava a menina, mas estava arrependido de tê-la repudiado, e dizia isso para a criança, em alto e bom tom. Era seu primeiro filho e ele queria um homem, mas agora aceitava sua filha. Aos poucos, a criança aquietou-se e adormeceu nos braços do homem,
que a beijou ternamente, deixando um pouco de sangue em sua barba negra. A criança estava salva. Ele saiu carregando seu tesouro enquanto que uma algazarra louca explodia na sala. Grande era o poder de Deus, que se manifestava em pequenos gestos. Grande era Yeshua, que conhecia os segredos do Altíssimo. Quando o tumulto decresceu, Yeshua virou-se para o fariseu e lhe disse: veja a força do amor e não a considere piegas ou idiota. Ela move o mundo e é a razão de Deus criar o universo e tudo o que nele existe. Todos nós somos deuses. Lembre-se das escrituras sagradas, que nos dizem, no Salmo de Asaf, do julgamento divino contra os juízes iníquos. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como simples homens e, como qualquer príncipe, caireis. Levantai-vos, Senhor, para julgar a terra, porque são vossas todas as nações. Dando uma pausa para diferenciar as palavras do Salmo 81 de suas próprias palavras, ele arrematou: dê oportunidade de os homens serem deuses, e eles o serão. Os fariseus pensaram: este homem é um ingênuo. O homem é uma besta fera. Jamais será um deus. Se lhe dermos uma chance, ele degolará nossa jugular na calada da noite. E Yeshua pensou: os fariseus pensam que eu sou um ingênuo em achar que o homem é um deus. Creem que o ser humano é uma besta fera que degolará nossos pescoços na primeira oportunidade. No entanto, eles não sabem que o espírito passa por várias vidas, e aquele que realmente evoluiu, saberá apreciar a oportunidade quando ela surgir. Já o que não alcançou o entendimento, perderá as oportunidades, ou as aproveitará só em parte. E Yeshua passou o restante do tempo atendendo as pessoas. No entanto, o que obteve as maiores transformações foi Matiá. Jamais tivera tamanha felicidade em ajudar as pessoas. Cada um que saía feliz, multiplicava a alegria do coletor de impostos. Ele se sentia útil, importante e querido. Os olhares agradecidos valiam milhares de beijos, centenas de agradecimentos. Ganha mais quem ajuda. 0. Imensa aventura em ser útil. Capítulo 3. Manassés, sob forte influência de Zebedeu, acabou por concordar e seus 6 barcos de pesca foram inicialmente transformados para abrigarem a pesca de arrastão. Os pescadores receberam treinamento de Shimon e André, e Yeshua aproveitou os 4 dias adicionais para montar um grupo de cura em Tiberíades. Ele descobriu 2 mulheres e 2 rapazes que estavam talhados para a missão. Uniu-os num único grupo, ensinando-os a se concentrarem, a atraírem os bons espíritos, a terem cuidados com os maus elementos espirituais, a precaverem-se contra os fascinoras de carne e a manterem a calma quando estiverem lidando com obsessores violentos. Tudo se baseava no atendimento aos doentes e necessitados através de passes, de conselhos amoráveis e da confiança depositada em Deus, de que Ele não iria abandoná-los em plena seara. Talma, por sua vez, encontrou um homem maduro que, conhecedor das Escrituras e de coração compassivo, passou a ser orientador do grupo. Talma ensinou-lhe a mensagem principal de Yeshua: mude seu interior para que o mundo mude com você. Eles retornaram a Cafarnaum depois de terem ficado quase uma semana fora. O caminho da beira do lago era de uma beleza repousante e Shimon lembrou que, na próxima vez que viessem, poderiam se deslocar de barco em vez de andarem. E Yeshua riu-se gostosamente de sua própria falta de imaginação. Claro. Por que fazer este caminho por terra se podiam fazê-lo por mar? Chegaram em Cafarnaum e Matiá, feliz como uma criança, mandou preparar para o outro dia um banquete. Ele estava radiante. Descobrira sua vocação, servir ao próximo. O banquete foi motivo de escândalo. Como é que Yeshua, aquele homem tão generoso, santo mesmo, ia jantar na casa do publicano Levi? Os fariseus da cidade ficaram indignados com a falta de decoro de Yeshua e de seus seguidores. Naquele momento, Yeshua perdeu alguns pontos de popularidade,
mas abriu aos pecadores e aos arrependidos a oportunidade de regeneração e de uma nova vida. No outro dia, um dos mais ferozes fariseus, um homem de 40 anos, que se acreditava ser o modelo de virtude da cidade, o baluarte da moral dos habitantes de Cafarnaum, íntimo amigo de Zebedeu, repreendeu Jesua publicamente, com muita veemência. Ele era um homem baixo, gordo, de proeminente barriga, cabeça calva, de barba ruiva muito rala, com o rosto rubicundo, sempre suado e brilhando de gordura. Jesua de Nazareth, responda-me com seu coração, como é que você se deixa conspurcar, jantando junto com publicanos e gente de má fama? Jeroboão de Cafarnaum, respondo-lhe com o coração e a mente. Para que servem os médicos se só visitam os sádios e abominam os doentes? Para que serve o educador se foge do ignorante e só deseja ensinar a quem já sabe? Ao frequentar a casa dos pecadores, eu não me torno um deles, assim como o médico não se torna doente ao tratá-los, e nem o instrutor se torna ignorante ao ensinar. A resposta dada em tom firme e seguro enraiveceu ainda mais Jeroboão. Ele havia protestado em público, mais para enaltecer sua própria pessoa do que para recriminar Jesua. Ele fora um dos contramestres de Zebedeu que haviam perdido os ganhos ilícitos da pesca, fato esse que o havia enfurecido grandemente. Deste modo, ele virou-se e confrontou novamente Jesua. Não entendo por que você fala de médico e de instrução. Será você por acaso um esculápio? Se for, por que não jejua como todos o fazem? Nós, os fariseus, cumprimos as regras do jejum e assim o fazem os discípulos de Oxanã. Será que você está acima da lei? E Jesua olhou com severidade. Não havia ódio em seu coração, apenas não podia ficar discutindo em público como se fosse uma pessoa descontrolada, mas também não podia permitir que aquele hipócrita se saísse bem nos seus insultos. Jeroboão, ouça bem o que irei lhe dizer. Não há nenhum ser humano que não tenha cometido suas faltas ou incorrido em erros. Até mesmo os mais destacados membros de uma comunidade tiveram seus deslizes, vez por outra. Alguns foram severos na cobrança de impostos e outros souberam se apropriar de aluguéis e partes que não lhe cabiam. Depois, todos procuraram se penitenciar, seja jejuando, seja ofertando oblações no templo de Jerusalém. Alguns dias depois, voltaram a cometer os mesmos crimes com a consciência leve por terem feito suas mortificações, dádivas e promessas. No entanto, eu sou um homem que também cometo meus erros e também me penitencio. Só que não acho que devo mortificar o templo carnal, que nos foi dado pelo amantíssimo Pai. Prefiro fazer um ato de contrição e procurar nunca mais cometer o mesmo erro. Jeroboão ia retrucar alguma coisa quando Shimon, rude como só ele era, atalhou: Jeroboão, deixe essas coisas para lá. Pelo tamanho de sua pança, você não deve fazer muito jejum. As pessoas que estavam ali em volta, umas 2 dezenas, caíram numa hilariante gargalhada, que desmoralizou completamente o questionador do mestre. Falando meia dúzia de impropérios para Shimon, ele se afastou rapidamente. Realmente, a intervenção de Shimon fora providencial para terminar a discussão. Jeroboão saiu daquela refrega intelectual machucado. Já havia perdido os ganhos ilícitos da intermediação dos peixes e agora fora desmoralizado por Jesua. A vingança é um sentimento terrível, e, no outro dia, depois de remoer os eventos por toda uma noite, ele decidiu ir para Cesareia. Ele se achava bem relacionado, conhecia o chefe dos guardas do palácio de Herodes Antipas. No segundo dia, após estafante viagem para seu Corpanzil, ele foi recebido pelo seu dileto companheiro de farras, Almadom. O que o traz aqui, meu amigo Jeroboão? Um perigo iminente, meu amigo, um grave perigo. Almadom impertigou-se. Conhecia as manhas de Jeroboão. Realmente? Sim. E meu dever confidenciar que há uma terrível maquinação se processando na Galileia.
Almadom era um homem objetivo e tinha espiões infiltrados em todos os lugares da Galileia. Jeroboão era um deles, mas ela não confiava no corpulento contramestre, sabia que era mentiroso, ladrão e fanfarrão. Mas ouviria a história do seu amigo, e fazendo cara de intrigado e surpreso, exclamou, não me diga, e verdade. Há um homem que se passa por santo, curador e que concita os cidadãos a se unirem em torno de um reino, que ele chama de reino de Deus. Chama-se Yeshua e vem de Nazarete. Almadom logo deduziu, desanimado, meu Deus, outro profeta. Será que esta maldita terra só sabe produzir pedras e profetas? Mas este eu já conheço. Meus espiões reportaram sua atividade. Nada há contra ele, por enquanto. Um profeta. Não, mais do que isso. Um verdadeiro sedutor. Tirou Zebedeu de seu negócio, convencendo-o de que ganharia mais vendendo os barcos para os empregados do que sendo proprietário. Almadom conhecia a fama de bom negociante de Zebedeu. A coisa já era mais séria. Será que este tal de Yeshua do qual já ouvira falar bem, realmente era um bruxo? Além disso, prosseguiu Jeroboão, ele está fazendo todos participarem de sessões terríveis onde os demônios são expulsos, assim como pretensas curas são feitas. Ele come com publicanos, recebe prostitutas e conversa com elas como se fossem cidadãos de bem. Isso é um assunto mais religioso do que civil. Que é que eu tenho contra essas heresias? Herodes Antipas, meu senhor, não quer se miscuir na vida religiosa dos seus súditos. Estamos com o Yochanan aprisionado já há algum tempo e ele se recusa a mandar crucificá-lo. Quase todo mês, Pôncio Pilatos lhe pede a crucificação dele, e ele, polidamente, recusa, dizendo temer uma revolta popular se o santo for colocado em execração pública. Mas não se trata de um assunto religioso. Eis a beleza do plano de Yeshua. Com o disfarce de ser um religioso que só fala de Deus, ele está fomentando uma revolução material, civil e social. Ele está modificando as relações de trabalho, transformando servos em senhores, donos de pequenos negócios em grandes grossistas, acabando com a escravidão e nivelando as pessoas, dizendo que são iguais perante a lei de Deus. E um revolucionário, que se levar seu plano a cabo, será o próximo rei desta terra. Ter dito que Yeshua podia se tornar um rei foi a gota d'água. Almadom alertou-se. Pode ser que realmente Jeroboão estivesse certo. E se tudo fosse verdade? Ele enviaria um espião profissional, alguém que realmente saberia lhe dar relatórios corretos, que não seria apenas um simples mensageiro. Almadom escutou mais algumas palavras de Jeroboão e despediu o gordo com algumas moedas de prata. Ficou preocupado com aquela história. Mandaria investigar detalhadamente. Se aquele homem fosse realmente um revolucionário, ele estaria atento aos seus movimentos e se anteciparia, levando-o à morte. Yochanan estava enterrado vivo nas masmorras do castelo de Herodes Antipas. Era mal alimentado e recebia visitas esporádicas, mesmo assim de sua família direta. Nenhum dos seus discípulos havia se aventurado a visitá-lo, com medo de ser preso. Sua maior preocupação era de estar certo em sua missão. Será que ele fizera bem de ter sido aquele que aplainou os caminhos do Messias? Será crível que Yeshua fosse realmente o Messias ou deveriam esperar por outro? Para Isabel visitar seu filho era um esforço bastante grande. Ela tinha que sair de Jerusalém, contornar o Mar Morto até Maqueronte. Era uma viagem e tanto, que levava 2 dias inteiros. Zechariah era por demais velho para acompanhá-la e a prisão do filho e sua iminente morte haviam transformado o ancião num farrapo humano. Isabel tinha que se fazer acompanhar por um dos discípulos do filho, já que a maioria havia debandado. Numa das raras visitas de sua mãe, acompanhada de Judas Iscariotes, um dos seus mais diletos discípulos, ele conversou longamente com ela e lhe pediu que mandasse alguém perguntar diretamente a Yeshua se ele era realmente o Messias ou deviam esperar por mais alguém. A dúvida de Yochanan era consistente.
O Messias devia ser o destruidor do status quo e o fundador de um novo tempo. Eram esperados lutas e grandes sinais nos céus e Yeshua não era nada do que ele esperava. Ele era apenas um fantástico taumaturgo, mas havia outros também na Galileia. A bruxa Endor também não fora capaz de sinais espetaculares. O Messias devia ser mais do que um simples homem. Teria que ser o próprio Deus renascido.